Olá, eu me chamo Aureana Zinski e vou apresentar meu trabalho de pesquisa de campo, observação e análise de fenomenologia paranormal. Trabalho elaborado como requisito de avaliação parcial das disciplinas do curso de especialização em parapsicologia clínica e hipnoterapia do Sistema Grisa, CEPAC, do Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico Paraná, IPAP, em parceria com a Faculdade de Tecnologia de Curitiba, FATEC, Paraná. Sumário. Introdução, fundamentação teórica, relato das atividades, processo de seleção do paranormal, o jogo de cartas ciganas, observação do local, como é o preparo do ritual para o jogo do baralho cigano, como acontece o ritual do jogo do baralho cigano, quais são os objetos utilizados no jogo do baralho cigano, para que serve cada um deles. Como a paranormal explica o fenômeno de telepatia que ocorre com ela no jogo de cartas de baralho cigano. Comparação da formação da paranormal em jogos de cartas do baralho cigano e o estudo do Sistema Grisa. Questionário de investigação da paranormalidade, índice de paranormalidade, resultado do teste de paranormalidade, sugestionabilidade, capacidade de comunicação telepática, capacidade de pré-cognição, capacidade de claripercipiência, bilocação de consciência, capacidade de psicocinesia, apuração dos resultados, relato da anamnese, dados de identificação, dados da gestação, infância e adolescência, histórico da saúde física e mental na família, histórico da paranormalidade na família, desabrochar da paranormalidade, análise comparativa de dados e as considerações finais, referências e anexos. Introdução. Este trabalho foi solicitado pelo curso de especialização em Parapsicologia Clínica e Hipnoterapia Sistema Grisa CEPAC, do Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico Paraná, IPAP, em parceria com a Faculdade de Tecnologia de Curitiba, FATEC, Paraná. Trabalho de metodologia científica de pesquisa de campo com um tema principal em observação e análise de fenomenologia paranormal. Tem como objetivo aplicar os fundamentos teóricos científicos da parapsicologia independente do Sistema Grisa na observação e análise de um paranormal em atuação. Portanto, foi selecionado um paranormal com atuação em jogos de cartas de baralho cigano para observação e análise. Foi possível extrair da experiência prática explicações objetivas, claras e convincentes, contendo exemplos concretos do fenômeno paranormal que a cartomante analisada desencadeia. Observações e análise de dados. Foi levantado dados sobre o ambiente onde a paranormal atua, sua forma de atuar detalhadamente, identificando as formas de manifestações da paranormalidade por meio da aplicação de questionário. Descrito dados pessoais da paranormal em estudo por meio da ficha de anamnese, para obter resultados práticos e levar à conclusão com seriedade e fundamentação científicas, distinguindo o verdadeiro paranormal dos charlatões com a observação e análise real das práticas em comparação com fraudes. Sendo possível identificar o momento em que a paranormal desencadeou a paranormalidade e as possíveis causas, observando e analisando a comunicação mental de subconsciente para subconsciente, percebendo a facilidade da paranormal tornar consciente a comunicação via pés, verificando como o potencial paranormal pode ser canalizado de forma construtiva e benéfica. Fundamentação teórica. Nesta seção, apresenta-se os fundamentos que embasam todo o estudo científico para que se possa posteriormente compreender o estudo. Os fenômenos paranormais serão explicados detalhadamente no decorrer do trabalho, a fim de explicar como ocorrem tais fenômenos de forma clara, coerente e lógica. Através de estudos científicos, desenvolvido por Grisa, estudiosos e pesquisadores do IPAP, compreende-se que grandes descobertas através de pesquisas e estudos das manifestações paranormais contribuíram para que seja possível entender a fenomenologia paranormal e com isso também o próprio corpo humano. A mente humana funciona através de duas funções: consciente e subconsciente, dividindo nossas programações mentais em consciente, que é a
função racional da mente humana, e subconsciente, que é a função mecânica da mente humana, conclui que o ser humano é visto como um, mas ele funciona como dois. É comprovado que essas manifestações de fenômenos paranormais são desencadeadas pelo próprio indivíduo, que por programações do subconsciente atrapalhadas e diversos fatores, na maioria das vezes com sua sobrevivência em risco, desenvolve essas potencialidades mentais. Temos 3 atividades mentais para fazer a programação e reprogramação do nosso subconsciente. Lei da repetição, que é o treinamento em fazer várias vezes a mesma coisa. A lei da imaginação, onde o subconsciente não distingue o que é real do que é imaginário, criando então a realidade pelo que pensamos. E a lei da compreensão, que é quando você entende como algo funciona, então você consegue programar e reprogramar seu subconsciente. Compreender a mente humana e como ela funciona é uma programação mental. E temos também a lei mental da criação, onde somos co-criadores do universo junto com Deus. Sendo a mentalidade formada pelas suas convicções e as convicções que conduzem à sua existência, a fé é uma convicção profunda ligada ao seu emocional. Sendo ela subjetiva, pode ser positiva ou negativa, que aciona o infinito poder da lei da criação existente no ser humano, disparando um poder extraordinário. O processo psíquico pode iniciar-se por pensamentos, palavras e sentimentos. A palavra desencadeia o pensamento, que conduz à imaginação. E a imaginação tem 2 origens: a atividade emocional do subconsciente, com emoções agradáveis ou desagradáveis, e a atividade racional do consciente, que atinge a convicção. A junção de emoção com convicção desencadeia a faísca da fé, que dispara o poder extra com resultados infalíveis e inevitáveis, sendo essa lei da criação a primeira lei mental. Como Grisa afirma, só se expressa no exterior o que já há no interior. Grisa 2020, página 61. Com o estudo da paranormalidade e fenômenos paranormais, foi possível identificar a paranormalidade como potencial mental e subdividi-los em 2 grupos, a paranormalidade espontânea e a paranormalidade treinada. Constata-se que as manifestações de paranormalidade espontânea estão relacionadas às leis mentais básicas, tais como a lei da imaginação, a lei da emoção e a lei da sugestionabilidade, que estão ligadas à lei da criação. Esses fenômenos paranormais espontâneos eram vistos como aleatórios, imprevisíveis e surpreendentes. O sistema Grisa, entretanto, constata que não é bem assim, pois já está comprovado que a paranormalidade espontânea não vem de uma geração espontânea e tão surpreendente, pois espontânea é entendido como automática, sendo automático é registrado por leis definidas, que podem vir ou já são conhecidas. A paranormalidade espontânea ou automática possui 3 origens fundamentais: o sofrimento, a tranquilidade natural e a hereditariedade. O desenvolvimento significativo e espontâneo da paranormalidade tem como causa fundamentais o sofrimento, vivenciado no período de gestação, no processo de nascimento e ou ao longo da vida. A hereditariedade, tradição familiar, a tranquilidade natural, vivenciada pelos povos oriundos das civilizações da abundância. Sendo assim, todo paranormal é altamente sugestionável, por isso possui maior facilidade de despertar intensas emoções, provocando facilmente a manifestações de fenômenos paranormais. Os fenômenos paranormais são os acontecimentos e fatos que extrapolam o normal segundo as ciências tradicionais. Ciências que são elas parafísica, paraquímica, parabiológica, paracomunicação e parapsicológicas. Já a fenomenologia paranormal é o estudo dos fenômenos paranormais. Fenômenos que podem ser positivo ou negativo, através de paranormalidade espontânea, que se desenvolve através do sofrimento, hereditariedade ou tranquilidade natural, ou a paranormalidade treinada, desenvolvida através de técnicas e treinamentos mentais.
Os estudos das ondas cerebrais revelam a relação entre o desencadear dos fenômenos paranormais e o estado emocional da pessoa que vai proporcionar a manifestação da paranormalidade. Esses fenômenos paranormais são classificados em 3 grandes grupos: psigama, ou PES, percepção extrasensorial, que é a capacidade de perceber além dos 5 sentidos, ocorrendo por meio das ondas cerebrais, com o fenômeno de telepatia, que é a capacidade que os seres humanos têm de comunicar-se entre si mentalmente, isto é, sem fazer o uso dos órgãos dos sentidos. Nos fenômenos de telepatia, sempre existe um transmissor, que é a pessoa que envia a mensagem, e um receptor, que capta ou recebe essa mensagem telepaticamente ou mentalmente, que podem ser ideias, pensamentos, imagens ou sentimentos. O índice que resultou desses testes corresponde à maior ou à menor facilidade que você possui no uso de percepção extrasensorial PES. No que se refere à comunicação telepática, você pode utilizar na prática esta capacidade no sentido de ajudar a si mesmo e as outras pessoas, assumindo uma atitude mental positiva e mais receptiva, bem como mentalizando mensagens de apoio, harmonia, saúde e felicidade para quem você quiser. Mas lembre-se de que a harmonia é a lei e a ordem do universo, e mesmo você possa influenciar alguém negativamente, se essa pessoa estiver vulnerável, você estará criando um desequilíbrio, uma desarmonia, que seguramente terá consequências para você mesmo. Portanto, use esta potencialidade de uma forma positiva e, inexoravelmente, você irá colher os frutos daquilo que semear. Há técnicas e exercícios específicos para o desenvolvimento dessa potencialidade muito bem detalhados nos livros Liberte Seu Poder Extra e Paranormalidade, o Potencial Mental, do professor Pedro Antônio Grisa. A intuição é a capacidade da mente humana em perceber automaticamente ou espontaneamente qual decisão tomar, atitude a assumir, caminho a seguir, ato a praticar. Precognição, que é a capacidade do ser humano em pressentir ou prever o que está para acontecer. As previsões negativas são as que mais chamam a atenção, porque quebram a harmonia cósmica, e por isto tem-se a impressão de que são mais comuns. A grande importância de se conhecer efetivamente o mecanismo de funcionamento mental e desenvolver essa potencialidade é a de usá-la sentindo de intervir num acontecimento negativo previsto para mudá-lo. Há técnicas específicas para esse treinamento. O ser humano, como co-criador do universo, tem participação ativa, seja de forma positiva ou negativa, na construção do seu futuro. E quem tem essa capacidade pré-cognitiva tem mais facilidade para programar-se positivamente e obter os resultados que espera. Veja o livro Paranormalidade e Potencial Mental, de Pedro Antônio Grisa. E pós-cognição, que é a capacidade do PES de perceber o passado, quando o indivíduo percebe fatos ocorridos no passado sem ter meios normais para essa informação. Pós-cognição ou retrocognição é o fenômeno oposto à pré-cognição. Claripercipiência, que é a capacidade de perceber o que se passa fora do alcance dos sentidos, da visão, tato, paladar, olfato e audição, como se estivesse presente e sem que exista um transmissor. O termo claripercipiência é mais abrangente e mais adequado que clarividência, como coloca o professor Grisa em seus livros Paranormalidade e um Potencial Mental, pois inclui as sensações correspondentes aos 5 sentidos, sem fazer uso delas. A claripercipiência pode ocorrer de uma forma espontânea, sem a interferência da pessoa, que quando se dá conta já aconteceu, ou pode ser adquirida através do treinamento específico, e que passa a ser exercitada pela pessoa conscientemente. Vale ressaltar o fato de que os fenômenos negativos chamam mais atenção e marcam de maneira mais efetiva, mas não são, com certeza, a realidade maior na vida das pessoas e no universo.
Ter capacidade de claripercipiência é, antes de tudo, ter facilidade para imaginar claramente um resultado. E você pode usar essa capacidade no sentido positivo para o seu próprio bem e das pessoas que o cercam, para a construção de uma vida melhor para você e para os seus. O resultado do teste indica o atual estágio em que você se encontra, que pode naturalmente ser desenvolvido, aperfeiçoado pelo treinamento. Bilocação de consciência, que é o fenômeno de PES mais desenvolvido e é também conhecido como desdobramento, viagem astral, projeção astral. Os fenômenos de bilocação de consciência geram com frequência temores e fobias em um grande número de pessoas não esclarecidas. Pelo conhecimento dos seus mecanismos e o seu desenvolvimento pelo treino com a técnica adequada. Estes fatos passam a ser vistos como altamente positivo e motivo de alegria pelo seu significado de grande desenvolvimento mental. Todos os fenômenos de telepatia, claripercipiência, pré-cognição e psicocinesia você pode realizar com muito maior propriedade e em condições mais desenvolvidas pela bilocação de consciência. Nos livros Liberte Seu Poder Extra e Paranormalidade Potencial Mental, você encontrará técnicas adequadas para esse treinamento. O resultado do teste aponta a sua condição no presente momento no que se refere à capacidade de bilocação de consciência. E então temos os fenômenos de psicapa ou psicocinesia, que é a capacidade de atuar sobre a matéria, ou seja, psicocinese ou telecinese é a capacidade de atuar mentalmente sobre elementos físicos ou materiais, ou seja, é a capacidade da mente de atuar sobre a matéria. Também aqui os fenômenos mais marcantes são os fenômenos negativos, tais como machucar-se com muita frequência, queimar aparelhos elétricos, lâmpadas, quebrar objetos seguidamente, perder facilmente os bens ou as coisas que conquista. Esta mesma potencialidade, que pode atuar negativamente, pode ser canalizada de uma forma positiva, e quem tem essa capacidade tem mais facilidade para produzir efeitos de cura, especialmente pela imposição de mãos. Pode atrair riqueza e bens materiais e ajudar com muita facilidade em tudo o que é físico e material. Direcionar essa energia é fundamental para o equilíbrio energético dessa pessoa, e a prática da cura pela imposição das mãos é um meio simples, objetivo e de um uso imediato. Ver as obras A Cura pela Imposição das Mãos, de Pedro Antônio Grisa e Frei Ugolino, e Paranormalidade Potencial, já citados, com os fenômenos de levitação, aporte, combustão espontânea e curas psíquicas. O terceiro grupo, chamado Psiteta, que a parapsicologia científica não se aprofunda, comprova-se que a paranormalidade pode ser também treinada e desenvolvida mediante a técnicas e exercício, afirmando que a paranormalidade poderia ser treinada e desenvolvida por todos. Sendo assim, se a paranormalidade pode ser treinada e desenvolvida por todos, seguindo o raciocínio científico lógico, a paranormalidade só é possível por ser uma capacidade natural do ser humano. Portanto, não é um privilégio divino, dons especiais, entre outros, e também não é manifestações diabólicas, concluindo então que a paranormalidade é o potencial natural do ser humano. Ambientes, vestimentos, ritos, rituais e objetos, independente se o local, ambiente e espaço sejam luxuosos ou simples, cada um com suas imagens, objetos, entre outros, contribuem para o desenvolvimento interior, mental, moral e espiritual, desenvolvendo, portanto, o potencial natural da paranormalidade, o indivíduo sabendo ou não. Relatos das atividades. Através desse trabalho de campo, foi realizada uma análise sobre um paranormal em atuação, para reconhecer como funciona a manifestação do fenômeno paranormal desenvolvido. Processo de seleção. Foi selecionado uma paranormal que atua com um cartomante, no qual trabalha com jogos de cartas de baralho cigano. Eu conheci a paranormal assistindo vídeos dela no YouTube.
Por ser uma figura pública, eu, como fã, mostrava os vídeos da Paranormal cantando pontos da Umbanda aos meus amigos, no seu canal do YouTube. Com isso, minha melhor amiga se apaixonou pela Paranormal e por conta disso, a Paranormal saiu do estado onde morava e veio morar com minha melhor amiga na cidade onde eu moro, Paysandu, Paraná. Tivemos muitas experiências espirituais juntas, e para selecionar ela como a paranormal a ser observada e analisada, em um dia que ela estava em minha casa, eu a convidei a participar do trabalho. Ela ficou empolgada tanto quanto eu, e no mesmo dia já combinamos como faríamos. No primeiro encontro, na minha casa mesmo, preenchemos juntas o questionário, onde eu fazia as perguntas e ela ia respondendo, e já fizemos a ficha de anamnese. No segundo encontro, fui até o ambiente onde ela trabalha, com os jogos de cartas de baralho cigano. Ela relatou ser um bandista há 3 anos, porém foi criada em uma família protestante da Congregação Cristã do Brasil. Ela conheceu a Umbanda e logo se apaixonou pela religião, e começou a desenvolver sua mediunidade em um terreiro de Umbanda como médio transporte de incorporação. Apesar de relatar ter uma entidade cigana, as cartas cigana que ela trabalha não é da entidade cigana da cartomante. É interessante observar que quando um trabalho espiritual é feito através de alguma entidade da Umbanda, o trabalho não pode ser cobrado. Quando é um trabalho apenas que usa a intuição e a telepatia do médium, aí sim pode ser cobrado. Essa cartomante selecionada chama Ana Kelly, trabalha com os jogos de cartas de baralho cigano, é youtuber no canal do YouTube chamado Sons de Aruanda, onde compõe e canta os pontos da Umbanda. O jogo de cartas cigano. Ela desenvolve o fenômeno de telepatia através de jogos de cartas de baralho cigano. Esse baralho cigano é um oráculo. De acordo com os místicos e seus participantes, as cartas mostram o futuro com clareza. Esse baralho é composto por 36 cartas. Não é algo já pré-definido, no qual a cartomante decora seu significado. Cada carta possui inúmeros significados, dependendo da pergunta a ser respondida, da posição da carta na mesa, da questão kármica, cósmica, psicológica e entre outras. As cartas, ao trazer o futuro, servem não apenas por curiosidade de saber o que vai acontecer futuramente, mas por questão de aprimoramento pessoal e também de autoconhecimento para melhor compreensão da vida e na ajuda para tomar decisões. O baralho cigano é chamado assim por conta da ligação em que o povo cigano é conhecido por seus poderes místicos da investigação sobre o futuro. As mulheres chamadas cigana leem a sorte da pessoa através da leitura das mãos e das 36 cartas, para apontar à pessoa que a procura o caminho a seguir. A cartomante Ana Kelly, que é a paranormal a ser observada e analisada, cobra para atender, pois ela relata trabalhar com sua intuição e não com a intuição da sua entidade da Umbanda de linhagem cigana. Ela cobra para a tiragem de cartas, pois explica que existem a mão de troca, ou seja, o que se dá se recebe. São trocas de energia, são trocas para se manter a missão. Ela atende com hora marcada, sendo presencial ou online. Observação do local. A cartomante atende dentro de um espaço reservado, separado de outras áreas da casa, um local contendo apenas a energia da cartomante e do povo cigano. Um ambiente tranquilo, aconchegante, com uma energia boa que transmite paz. Ela liga um som ambiente com músicas ciganas para uma melhor conexão com o povo cigano. No local, contém uma mesa com os objetos para a realização das tiragens de cartas e 2 cadeiras. Uma fica a cartomante e de frente a segunda cadeira para a consulente, caso seja presencial a consulta. E uma mesa, que é o altar da cigana, contendo em cima desse altar vários objetos que ao longo do trabalho serão explicados detalhadamente cada um e para que serve. Ela usa roupas de cores vivas, não se usa preto. De preferência, saias de cigana, roupagem de ciganos no geral. Quando não tem as roupas específicas, usa suas roupas pessoais, porém o mais próximo que possível da aparência cigana, além de brincos, pulseiras, anéis e acessórios.
A expressão da paranormal é de muita concentração, transmite muita paz e segurança, emana uma energia boa de força grandiosa. O fenômeno telepático que ocorre no momento da tiragem de cartas é impressionante. Foi possível sentir a minha conexão com a energia da paranormal trabalhando com as cartas do baralho cigano. Como é o preparo do ritual para o jogo do baralho cigano? Não há incorporação. A cartomante utiliza dos estudos das cartas ciganas junto à sua intuição. Sendo assim, não incorpora nenhuma entidade da Umbanda. A cartomante Ana Kelly explicou que o ritual começa com o preceito dela, a cartomante, ao acordar no dia de jogos e permanece o dia todo até o fim das tiragens de cartas. Preceito: não ingerir bebidas alcoólicas, carne vermelha e não ter relações sexuais. Antes de iniciar qualquer ritual, toma um banho de descarrego, feito com arruda, guiné e alecrim. Após o banho, arruma a mesa de jogos. A mesa de jogos, que serve de canal ou ponte para o contato com outras dimensões, uma mesa simples para a tiragem de cartas, que deve conter os 4 elementos da natureza. Utiliza um defumador triângulo para a limpeza do local da tiragem. Deixou já o baralho sendo limpo de uma noite para outra, em cima de um copo de água com sal grosso, para retirar as energias de outra consulente. Após a defumação, acende as velas a seguir. Uma vela azul para Santa Sara, que é a padroeira dos ciganos, pedindo para que ela abençoe a sala de jogos, pedindo licença para poder se conectar com a energia do povo cigano. Uma vela azul para a cigana da praia, que é a cigana que acompanha a cartomante Ana Kelly, descoberta através da Umbanda. Ela acende essa vela, pois como é a sua cigana, é ela quem ajuda no processo de desenvolvimento da intuição, mas não é ela quem responde o jogo. Tem a energia da cigana da cartomante na sala, não na mesa, e uma vela roxa para a intuição, que é a cor da intuição, onde é pedido para que, através daquela vela, a cartomante consiga criar um campo energético entre a cartomante e a consulente. Esse campo permite que a cartomante enxergue o jogo e consiga acessar o campo mais alto da intuição para poder dar uma palavra, uma direção para a consulente. Acende as velas pedindo para que cada uma esteja presente no trabalho a seguir, onde a cartomante consiga realizar as tiragens de forma clara para ajudar a quem a procurou. Acende os incensos para energizar o local, abre um portal espiritual para acessar a consulente e iniciar as tiragens. Como acontece o ritual do jogo do baralho cigano? Ela realizou um jogo com o baralho cigano diretamente comigo. Entramos em um pequeno cômodo separado da casa da paranormal. Ela sentou de frente comigo em uma cadeira, apoiada em uma mesa pequena quadrada. No cômodo havia 2 mesas, uma que ela denomina de altar da cigana e essa mesa onde ela tira as cartas. Ela me concedeu 3 perguntas pessoais e descrevia o que irá acontecer futuramente comigo em relação às perguntas desejadas. A minha primeira pergunta foi sobre a minha saúde, no qual as cartas mostram que eu estou muito doente, que vai demorar para a medicina encontrar um tratamento adequado e fechar o quadro médico, porém, que irá acontecer, que preciso me conectar à minha fé já há um tempo perdida e me reencontrar espiritualmente. Apesar de eu estar muito doente, não vou morrer por conta dos graves problemas que enfrento no momento, e que por mais que minhas doenças não tenham cura, eu vou me adaptar a um tratamento para melhorar meu quadro clínico. Analisei essa primeira questão e vi muita clareza e, de fato, muito sentido no que as cartas ali me disseram através da cartomante. A segunda pergunta foi sobre a minha formação acadêmica, sobre meus estudos. Ela me explicou que eu estava passando por problemas acadêmicos complicados na formação de teologia bíblica interconfessional. Mas, com muito esforço e dedicação, eu iria conseguir resolver todos os problemas, e de fato isso é verdade. Por conta de eu ter ficado doente, muito tempo no hospital me atrasou muito os estudos.
E a última pergunta foi sobre o meu trabalho e projetos futuros. E nessa questão, ela afirma que eu irei realizar o meu sonho de trabalhar com a parapsicologia, abrir uma clínica para atender só ou provavelmente com parcerias, afirmando que será um sucesso e ajudará muitas pessoas. Todas as respostas que eu obtive bateu exatamente com a realidade que me encontro. Quais são os objetos utilizados no jogo do baralho cigano e para que serve cada um deles? É utilizado vários objetos para o ritual, como o baralho cigano, que deverá ficar sempre no centro da mesa, velas, porta-incenso ou incensário, incenso, adaga, punhal, coloque-se sobre o copo ou taça, apontando para a pessoa para quem se está jogando, o consulente, copo com água, pano na mesa, cristais, 5 moedas douradas ou de cobre, coloque-se uma em cada canto da mesa, sendo que a quinta moeda fica na frente da pessoa para quem se está jogando, ou seja, o consulente. E a vassoura de bruxa. Os 4 elementos, água, ar, terra e fogo, são necessários conter na mesa de jogos presente em todos os rituais mágicos a fim de criar um campo magnético para abrir os canais intuitivos do oculista. Sintonizar o consulente na consulta e servir de proteção tanto ao oculista como ao consulente, proteger o ambiente contra ataques negativos de entidade do mundo astral não desejosos e dar orientação e soluções para o consulente. Compondo os 4 elementos da natureza, temos a terra, que é representada pelas moedas. Normalmente se coloca 5 moedas douradas ou de cobre na mesa. E também pelo cristal, com a finalidade de absorver as energias impuras e transformá-las em elementos puros. Funciona como um filtro magnético, capaz de aliviar cargas negativas, sendo eles quartzo branco, um cristal de uso bastante generalizado, ametista, por ser uma pedra que favorece a intuição e a clarividência, a amazonita, que é a pedra do oculista, a água, que é o símbolo da energia feminina, das emoções e do inconsciente, ligado à fertilidade e à maternidade, a água salgada dos oceanos, recebendo todos os tipos de detritos espirituais e materiais, sendo nos rituais de exorcismo importantíssima. A água doce dos rios e das fontes traz em si mesma uma energia cheia de vida, faz a ligação do homem com Deus. O copo com água, simbolizando a essência divina. O ar é o elemento masculino da natureza, com sentido duplo, perceptível, a atmosfera, o ar que respiramos. É imperceptível, plano astral ou espiritual. O ar atua como intermediário entre o mundo material e espiritual, sendo representado pelo incenso, que ao queimar libera as energias positivas e mágicas de seus aromas. Eis alguns dos aromas utilizados. Sândalo atua no desenvolvimento e expansão da intuição. Mirra, assim como o sândalo, também é benéfico para a intuição. Rosa musga, muito usado pelos Rosa Cruz e de muitos oculistas, gostam de utilizar. Acácia favorece a meditação e a concentração. O fogo também é um elemento masculino, simbolizando a vida humana, a alma, as paixões, a energia sexual e a energia cósmica e afetiva. O fogo é o mais poderoso dos 4 elementos, sendo representado em todos os rituais pela vela, cuja chama ardendo indica a ligação maior entre o espírito e a matéria, entre Deus e o homem. A cor azul da vela traz calma, serenidade interior, sabedoria, além de desenvolver e trabalhar os poderes paranormais, a sensitividade, a intuição e a mediunidade. Outros objetos também aparecem nos rituais ciganos, como a adaga, o punhal, que tem o poder de eliminar todas as coisas que precisam ser destruídas, com função de ser um purificador, embora simbolize também a força e o poder.
Como a paranormal explica o fenômeno de telepatia que ocorre com ela no jogo do baralho cigano. No curso do baralho cigano que a Ana Kelly se formou, ela relata que o pensamento propaga-se através das ondas mentais, no qual vincula uns aos outros conforme a frequência positiva ou negativa dos pensamentos, através do processo chamado de sintonia mental. Há pessoas que conseguem uma conjugação de ondas tão perfeitas que são capazes de perceber ideias, imagens e figuras, entre outros, fato chamado de transmissão de pensamento. Essa transmissão de pensamento, melhor explicada através do que a formação do curso chama de telepatia, que é explicado como fenômeno de transmissão do pensamento sem o uso de linguagem articulada ou dos sentidos físicos. Essa telepatia, de acordo com a formação do curso de baralho cigano, pode acontecer de duas maneiras. A primeira consiste na conjugação natural de ondas mentais, pela qual as ondas emitidas por uma pessoa são captadas por outra pessoa, sendo necessário que ambos estejam vibrando na mesma frequência, estabelecendo-se assim a devida sintonia. A segunda maneira consiste em ver o pensamento de outra pessoa, fato chamado de fotografia do pensamento, ocasião em que o sensitivo vê as imagens mentais criadas pela outra pessoa. Telepatia que pode ser espontânea, onde não há a intenção de provocar o fenômeno de maneira ocasional. Telepatia experimental, que é quando o receptor e o emissor combinam previamente a hora, o local e a duração da experiência. Telepatia pré-cognitiva, que acontece quando há uma captação de informação ou imagem de fatos ou acontecimentos que ainda vão acontecer. E a telepatia retrocognitiva, que é a captação de acontecimentos do passado. Comparação da formação da paranormal em jogos de cartas do baralho cigano e os estudos do sistema Grisa. Colocando aqui em análise, foi possível observar que o curso que a cartomante Ana Kelly se formou para trabalhar com os jogos de cartas de baralho cigano, de certa forma, em alguns aspectos, chega próximo às explicações sobre as manifestações dos fenômenos paranormais de telepatia que o sistema Grisa estuda. Ao colocar em comparação, vemos que o pensamento que se propaga através das ondas mentais pelo curso do baralho cigano é similar às ondas cerebrais, onde vibrações cerebrais que a parapsicologia do sistema Grisa explica. A transmissão de pensamento, que é chamada de telepatia através do curso do baralho cigano, também para a parapsicologia do sistema Grisa, é conhecida como telepatia, que é a comunicação e transmissão de pensamentos, ideias, entre outros, de uma pessoa para outra. A telepatia, de acordo com o curso de baralho cigano, afirma que pode acontecer de duas maneiras. A primeira consiste na conjugação natural de ondas mentais, sendo necessário que ambas estejam vibrando na mesma frequência. E o segundo modo consiste em que o sensitivo vê o pensamento guiado pela outra pessoa, fato chamado de fotografia do pensamento. A telepatia para o curso de baralho cigano pode ser espontânea, onde não há a intenção de provocar o fenômeno de maneira ocasional, e a telepatia experimental, que é quando é combinado previamente o local, a hora e a duração da experiência pelo receptor e o emissor. Já a telepatia pré-cognitiva acontece quando há uma captação de informação ou imagens de fatos ou acontecimentos que ainda vão acontecer. O que, no caso, para a parapsicologia do sistema Grisa, explica como pré-cognição. E a telepatia retrocognitiva, assim chamado pelo curso de baralho cigano, é a captação de acontecimentos do passado, que para a parapsicologia do sistema Grisa é considerado como a pós-cognição. Não foge muito da linha de pensamento da parapsicologia do sistema Grisa, apesar de conter informações e ideias de pesquisas e estudos da parapsicologia já avançaram e explicam com mais clareza e coerência como que acontecem esses fenômenos. Porém, é válido lembrar que todo conhecimento é importante para a evolução acadêmica, profissional e pessoal. Questionário de investigação da paranormalidade. O objetivo deste questionário é investigar o índice de paranormalidade nas áreas de sugestionabilidade, telepatia, pré-cognição, pós-cognição, claripercipiência, bilocação de consciência, psicocinesia.
podendo beneficiar a si e a outras pessoas. Esse teste, realizado em forma de questionário, baseia-se em informações corretas fornecidas pela pessoa, dependendo destas, o resultado mais fidedigno. Índice de paranormalidade. Nesse momento histórico, quando se ensaia a formação do ser humano no novo milênio e da era de Aquário, mais do que nunca, faz necessária a investigação científica, objetiva e sistemática da natureza humana. É também imperativo que os resultados alcançados pela ciência sejam colocados a serviço e benefício do maior número possível de pessoas, a fim de minorar suas dificuldades e ampliar o aproveitamento de seu potencial. O Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico, IPAP, Sistema Grisa, através de uma série mínima de testes, busca estabelecer o índice de paranormalidade e sensitividade. Daí a preocupação do IPAP em orientar nos fundamentos do autoconhecimento o maior número de pessoas possíveis, bem como alcançar as bases de uma pesquisa que poderá prestar importantes informações e até mesmo orientar as mais variadas atividades sociais, humanas, culturais e econômicas. Das respostas mais exatas e sinceras, resultará uma avaliação também e mais criteriosa possível. Resultado do teste de paranormalidade. Com essa tiragem de cartas, foi possível observar que a cartomante se conectou telepaticamente comigo. Eu obteve informações do meu subconsciente. Não estou aqui anulando a espiritualidade da cartomante, até porque questionar crenças, culturas e fé não é o objetivo dessa análise. Como dito no princípio, o objetivo é aplicar os fundamentos teóricos científicos da parapsicologia independente Sistema Grisa, da observação e análise de um paranormal em atuação, para que seja possível compreender como essas manifestações paranormais, como acontecem e poder comparar a prática que foi observada com os estudos e pesquisa que Grisa e toda a sua equipe fez sobre essas atuações. Tabela com o resultado do teste de paranormalidade. Nome: Ana Kelly de Oliveira Neves. Data de nascimento: 7 de dezembro de 1992. Naturalidade: Jundiaí, São Paulo. Podemos observar, então, a área de paranormalidade, o índice e a classificação dessa paranormalidade, tendo como índice global 55,66. Ótimo. Sugestionabilidade. A sugestionabilidade é uma capacidade que, como as demais potencialidades paranormais, desencadeada em uma forma de energia mental que poderá ser direcionada tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo, produzindo efeitos destrutivos ou construtivos como resultado direto. Os efeitos negativos mais comuns da sugestionabilidade são os medos, as fobias e as reações incontroláveis diante de certas situações. A síndrome do pânico é a sua expressão mais forte. A pessoa com grau significativo de sugestionabilidade deverá canalizar essa potencialidade usando permanentemente técnicas de autossugestão, alcançando desta forma os objetivos desejados. A repetição de pensamentos positivos, o uso de fitas de relaxamento e treinamento mental e a leitura de livros sobre este tema são recursos importantes para manter sempre o entusiasmo pelo positivo e lhe proporcionarão uma vida cada vez mais rica, cultural, intelectual, profissional e espiritualmente. No teste de sugestionabilidade feito com a cartomante Ana Kelly, obtive a informação de que ela tem medo de cobra, sapo, lagarto e outros insetos. Tem medo de fantasmas, monstros, visões e etc. Ela afirma ter o pavor de ficar só, mesmo estando dentro de casa. Tem medo do escuro e só dorme com claridade. Tem preferências muito fortes ou até incontroláveis por cor. Tem pavor de trovoadas, chuvas e ventos. Tem pavor de altura, medo de água, rio, mar, fogo, entre outros. Capacidade de comunicação telepática. No teste de comunicação telepática, a cartomante afirma que às vezes fala de alguém ou pensa em alguém e esse tal alguém aparece. Frequentemente, em conversa entre amigos, ela acaba falando exatamente o que a pessoa pensou em falar e não deu tempo porque ela falou primeiro.
Afirma que diante de pessoas negativas, maldosas ou falsas, ela se arrepia ou sente enjoos. Às vezes, quando sente vontade de falar com alguém ou algo do tipo, a pessoa que ela está pensando entra em contato com ela. Frequentemente, sente mal-estar sem motivos aparentes e depois fica sabendo que naquele exato momento um familiar ou um amigo ficou mal ou morreu. Raramente sente ao encontrar determinado indivíduo que a pessoa está sofrendo de determinada doença e frequentemente ao encontrar com uma pessoa pela primeira vez tem a nítida impressão de que já a conhecia. Confirma que frequentemente tem a nítida sensação de que alguém está falando dela. Depois fica sabendo que naquele momento uma ou mais pessoas haviam lembrado ou comentado a seu respeito. Raramente, porém, acontece de receber uma visita na qual ela já havia pressentido a presença dessa pessoa antes dela chegar. Capacidade de pré-cognição. No teste de qualificação pré-cognitiva, a cartomante afirma que ela antevê o fracasso, embora os demais acreditam no sucesso. Decorrido algum tempo, confirma-se o fracasso. Frequentemente, ela pressente que alguma determinada pessoa sofre de algum mal, e futuramente isso se confirma. Às vezes, antevê acontecimentos que vão acontecer consigo ou com outras pessoas. Ela relata que, às vezes, quando esquece totalmente de cumprir um compromisso assumido, constata depois que com isso se livrou de uma situação desagradável. Frequentemente, as pessoas que têm a firme convicção no sucesso no empreendimento da cartomante, porém as demais desacreditam, vindo ocorrer seu êxito. Raras vezes, ao encontrar com alguém, prenuncia um determinado número de filhos e até sexos dos mesmos, e isso mais tarde vem acontecer. Capacidade de claripercipiência. Nesse teste de claripercipiência, a cartomante diz que frequentemente consegue localizar com precisão e facilidade objetos perdidos, e que frequentemente acorda de um pesadelo com alguém muito próximo e depois fica sabendo de um incidente envolvendo aquela pessoa, ocorrido no exato momento que acordara do sonho. Que frequentemente ao chegar num local desconhecido tem a impressão de que já o conhecia, e que também, frequentemente, sente um arrepio ou uma sensação ruim e depois fica sabendo de algum incidente ocorrido com alguém muito próximo no exato instante em que teve aquela sensação. Frequentemente tem a impressão de ter visto um vulto se aproximar ou estar ao seu lado, e ao verificar-se de que não havia ninguém e ouve nitidamente alguém chamá-la pelo nome e fica na dúvida se de fato isso aconteceu. Relata ao chegar num determinado ambiente que sente cheiros ou odores e depois certifica-se que ali não há nada que se relacione com aquele cheiro ou odor. Bilocação de consciência. No teste de bilocação de consciência, a cartomante afirma que frequentemente costuma sonhar que está sendo jogada ou caindo do alto de um edifício, ribanceiras, montanhas, dentro de poços, entre outros. Sonha que estão sendo perseguidos por policiais, bandidos, inimigos, multidões de pessoas, animais ou monstros, e que quando está adormecendo sente um solavanco, tendo a impressão de que está caindo e acorda bruscamente. Frequentemente sente em duplicata, como cópia fiel do próprio corpo, como um ser de luz ou um corpo flutuante, podendo observar tudo o que ocorre à sua volta. O normal das pessoas é sonhar em preto e branco. A cartomante afirma que sonha colorido, e pensava que todas as pessoas sonhavam colorido. Às vezes, em meditação, relax ou ao adormecer, tem a nítida sensação de separar-se do corpo, subir e atravessar o teto ou vivenciar sensações semelhantes. Capacidade psicocinética. No teste de psicocinesia, a paranormal relata que às vezes desejam ardentemente adquirir um objeto, imóvel, carro e etc. E de repente consegue isso de forma inesperada e que frequentemente atrai amigos. Diz que raramente cai e que quando ocorrem as quedas são consideradas violentas, porém não se machuca, afirmando que frequentemente tem uma proteção invisível, escapando de quedas bruscas, de acidentes ou de quedas de objetos sobre si.
e relata que frequentemente, ao entrar em um contato com outra pessoa, sente-se mal e diz: "Nossa, sugou toda a minha energia." Frequentemente perde objetos e dinheiro, como se estes fugissem de suas mãos. Às vezes sua presença alivia a dor de cabeça de outras pessoas, e ela passa a vivenciar a dor por certo tempo. Frequentemente sofre choques elétricos onde há eletricidade inexistente. Apuração dos resultados. Índice acima dos 25% indicam uma capacidade normal acima da média esperada e significam que o paranormal poderá canalizar de uma forma positiva para alcançar resultados práticos no dia a dia com muito maior facilidade que a grande maioria das pessoas. Observando a tabela de resultados do teste de paranormalidade, foi possível compreender que a paranormalizada é 48% sugestionável, com sua capacidade máxima em 70% no fenômeno de claripercepiência. Porém, na prática de desenvolvimento de sua paranormalidade como cartomante de jogos de cartas de baralho cigano, ela chega a 62% de comunicação telepática, alcançando também 60% de capacidade psicocinética, 54% de bilocação de consciência e 40% de qualificação pré-cognitiva, obtendo um índice global de 334, ou seja, 55,66% de capacidade paranormal. Com a experiência da aplicação do questionário de investigação da paranormalidade, foi possível confirmar a ideia de que tive quando fui selecionar um paranormal para ver sua atuação, em que eu analisei com os estudos que eu já havia visto até o presente momento no curso de especialização em parapsicologia clínica e hipnoterapia do sistema Grisa, e acreditava que a cartomante seria uma paranormal que desenvolve fenômenos psi-gama, percepção extrasensorial PES, sendo através da telepatia aplicada em seus jogos de cartas de baralho cigano, uma paranormal que usa sua paranormalidade para perceber além dos limites dos 5 sentidos do ser humano, o que de fato é verídico, e vi como resultado que a cartomante Anna Kelly realmente se comunicou telepaticamente comigo e realizou uma leitura das cartas com excelência, responsabilidade e coerência. Resultados satisfatórios. Relato da anamnese. Dados de identificação. Nome: Anna Kelly de Oliveira Neves. Sexo feminino. Idade 28 anos. Data de nascimento 7 de dezembro de 1992. Estado civil, união estável. Número de casamento, um divórcio e uma união estável. Religião, Umbanda. Local de nascimento, cidade de Jundiaí, São Paulo. Escolaridade, ensino superior completo. Profissão, professora de música e cartomante. Etnia do pai, brasileiro e mãe, brasileira. Escolarização do pai, ensino médio completo e profissão do pai, operador de produção. Escolarização da mãe, ensino médio completo e profissão da mãe é dona de casa. Religião do pai, protestante da Congregação Cristã do Brasil e da mãe, protestante da Congregação Cristã do Brasil. Idade do cônjuge, 27 anos. Escolaridade do cônjuge, ensino superior incompleto. Profissão do cônjuge, operadora de caixa. Religião do cônjuge, Umbanda. Dados da gestação. Quando a mãe da cartomante Anna Kelly ficou grávida, a gestação foi inesperada. Apesar da gestação indesejável, onde a mãe não queria, ela se relacionava bem com o cônjuge pai de Anna Kelly. Apesar da situação difícil financeiramente, era tudo muito humilde, não tinha luxo, porém não faltava o básico. A mãe sofreu na gestação doenças, sendo uma mãe desestabilizada emocionalmente, depressiva, agressiva, autoestima baixa, descontrolada e autoritária. A mãe da Anna Kelly teve 4 filhos, primeiro André Luiz, um aborto após Karina e então Anna Kelly. Foi um parto atrasado, bem difícil, feito cesárea de emergência, onde teve queda de pressão e desmaio da mãe, e Anna Kelly já havia defecado dentro do útero. Infância e adolescência. Com 2 meses, teve uma gripe que virou bronquiolite. Foi internada, a mãe tinha muito leite, mas Anna Kelly não conseguia se alimentar. A partir daí, saiu do hospital e a bronquiolite virou bronquite. Passou muito tempo sofrendo, vivia mais no hospital que em casa. Usava muita medicação e inalação.
Com 1 ano de idade, foi desenganada pela medicina, que poderia crescer e não viveria muitos anos, por conta da doença. Através da fé e oração, houve uma cura. Após conseguir se alimentar através de mamadeiras. Dos 7 anos aos 9 anos, sofreu abusos sexuais por 2 primos. Por conta do abuso sexual, hoje ela não tem mais lembrança da infância, tendo apenas uma lembrança da morte do avô paterno. Na infância, já trazia traços da sua capacidade paranormal, com visões e audições de ruídos e vozes inexistentes. Na adolescência, teve a descoberta da homossexualidade, rejeição e abandono por conta da homossexualidade. Anna Kelly foi agredida fisicamente e verbalmente pela mãe por conta de Anna Kelly ter contado sobre o adultério da mãe com um pai. Histórico da saúde física e mental na família, dependências químicas e alcoolismo. Tabaco, Anna Kelly, tios e tias de 1º grau e mãe. Alcoolismo, tios de 1º grau, primos de 1º grau e 2º grau. Drogas, primos. Doenças ou deficiências mentais. Diabetes, vó materna e tios de 1º grau, enxaqueca, mãe, hipertenso, pai e vó paterna. Deficiências físicas. Deficiência visual, Anna Kelly, pai, mãe, avós paterno e materno, tios e tias de 1º grau. Medicação frequente, mãe, pai, avós, tios e tias de 1º grau. Suicídio, primo de 2º grau. Homicídio, não. Histórico da paranormalidade na família. Benzedores ou curandeiros, não. Médiuns, pai ou mãe de santo, Anna Kelly. Cartomante ou vidente, Anna Kelly. Outros tipos de paranormais, não. Desabrochar da paranormalidade. O desabrochar da paranormalidade veio aos 11 anos, onde ela estava no comércio do seu pai e viu na porta da cozinha um homem alto, de cartola e sobretudo todo de preto, parado. Ficou assustada quando ela olhou novamente e ele não estava mais lá. Após isso, viu uma poça de sangue na rua e ao passar novamente no local não havia mais nada. Nesse período, sua mãe fazia orações em grupo na sala de casa e pedia para que Anna Kelly fosse para o quarto. Quando ela chega ao quarto e olha pela janela, ela vê bichos de vários tamanhos voando sobre a sua casa. Aos 12 anos, ela se desconecta da igreja de seus pais e então não percebe mais nenhum fenômeno paranormal. Aos 21 anos, no dia de seu primeiro casamento, ocorreu um caso de possessão demoníaca com a noiva de Anna Kelly, o que novamente traz a ela tormento, desespero, visões, audição e ruídos e voz inexistente. E então, ela, aos 26 anos, começa a frequentar a Umbanda. Apesar de desenvolver sua mediunidade na Umbanda, ela continua vivenciando as manifestações de fenômenos paranormais com menos frequência. Análise comparativa de dados. Através da observação e análise do questionário de investigação de paranormalidade e da ficha de anamnese, foi possível entender quais os fatores fundamentais que desencadearam e afloraram a paranormalidade da cartomante Anna Kelly. Observando no início, podemos ver que na vida intrauterina, sua sobrevivência é duvidosa, cheia de medo da mãe, criando uma insegurança a Anna Kelly ali tão pequena ainda no útero. A paranormalidade de Anna Kelly pode ser justificada pelo sofrimento. Começa a ser desencadeada na vida intrauterina, através do sofrimento como ameaça à sobrevivência, uma gestação inesperada e indesejável, passando por uma situação difícil financeiramente, com uma mãe sofrendo com muitas doenças durante a gestação, que Anna Kelly em seu útero vivenciava tudo e criara dentro dela já muitos traumas, pelo desequilíbrio emocional da mãe, agressividade, depressão, descontrole e autoestima baixa. Na hora do nascimento, vem de um parto bem difícil, atrasado, feito cesariana de emergência, havendo uma queda de pressão e desmaio da mãe. E ainda Anna Kelly vivencia a situação complicada de ter defecado no útero de sua mãe. A Anna Kelly passa por momentos muito difíceis e complicados, visto que com 2 meses, ainda lutando pela sobrevivência, teve uma gripe que virou bronquiolite. Não conseguia se alimentar, foi internada. Após a bronquiolite, virou bronquite. Vivia mais no hospital que em casa. Passou muito tempo sofrendo. E com 1 ano de idade foi desenganada pela medicina, que poderia crescer e não viveria muitos anos por conta da doença.
Até aqui fica nítida a ameaça de sobrevivência de Anna Kelly, e quando o sofrimento é extremo e os recursos já não são suficientes para garantir a sobrevivência do indivíduo, a própria mente aciona novos recursos do poder infinito de sua mente, o potencial psíquico, ou seja, o potencial extra, e vemos o resultado extraordinário desse recurso, quando através da fé e orações de sua mãe houve a cura, e após até conseguiu se alimentar através de mamadeira. Como Grisa explica que tais resultados extraordinários que aparecem nesse caso é pronto-socorro, nas curas extraordinárias. Por conta do abuso sexual sofrido dos 7 anos aos 9 anos, ela hoje não tem mais lembranças da infância, somente a lembrança da morte do avô paterno e nada mais. E ainda na infância já traz traço de sua capacidade paranormal com visões e audições de ruídos e voz inexistente. Já na adolescência descobre sua homossexualidade e por conta disso sofre rejeição e abandono da mãe, onde observamos que aumenta ainda mais o sofrimento de Anna Kelly. E em um problema familiar, Anna Kelly conta ao pai do adultério de sua mãe, e então a mãe de Anna Kelly a agride fisicamente e verbalmente por conta disso. Anna Kelly é dependente do tabaco e até então só tem problemas leves de visão e nenhuma doença grave, porém sua família tem muitos doentes, dependentes químicos e alcoólatras. Apesar disso, não tem nenhum familiar até então dito como benzedores ou curandeiros, médicos, pai de santo, mãe de santo, cartomante, vidente, entre outros tipos de paranormais, além de Anna Kelly, que é médium e cartomante. O perceber do desabrochar da paranormalidade veio aos 11 anos, onde ela relata ver um homem na porta da cozinha do comércio de seu pai, que não existe, após uma poça de sangue na rua, que também não existe, e bichos de diversos tamanhos em volta de sua casa a olhar pela janela, visto que nada disso de fato era real. Podemos observar que nesta mesma época em que a mãe de Anna Kelly se reunia em sua casa com pessoas da igreja para sessões de orações e até exorcismo, sendo um grande tormento, trazia sofrimento, desespero e confusão à mente da pequena Anna Kelly, ali vivenciando diretamente e indiretamente esses casos. Apesar da mãe muitas vezes pedir para que a pequena Anna Kelly permaneça no quarto quando acontecia essas possessões demoníacas, Anna Kelly, ainda que dentro do quarto, permanecia dentro de um raio de 50 metros de todas as pessoas na casa, que estavam atormentadas com programações mentais atrapalhadas, causando sofrimento extremo no ambiente. Como vimos, o sofrimento desencadeia a paranormalidade espontânea, provocando fenômenos de psicocinesia, onde a mente atua sobre a matéria por ter acionado a energia psi. E analisando pelo questionário feito, Anna Kelly alcançou 60% da capacidade psicocinética, um percentual alto. Quando aos 12 anos a pequena Anna Kelly se desconecta da igreja de seus pais, não percebe mais nenhum fenômeno paranormal. Já aos 21 anos de idade, no dia de seu primeiro casamento, ocorre um caso de possessão demoníaca com a noiva de Anna Kelly. A história é assustadora, complexa, um verdadeiro terror. Um tormento tão grande, impressionante o relato do fato ocorrido naquele dia. E após esse fato, novamente Anna Kelly fica atormentada, com desespero, visões, audições de ruídos e vozes inexistentes. Podemos então compreender claramente que veio a desabrochar em Anna Kelly o fenômeno de percepção extrasensorial PES, que é a capacidade de perceber além dos sentidos. E observando o questionário feito com a cartomante, podemos ver que sua capacidade máxima, em 70%, é no fenômeno de claripercepiência. Aos 26 anos de idade, Anna Kelly começa a frequentar a Umbanda. Apesar de desenvolver sua mediunidade na Umbanda com médio transporte, ela continua vivendo as manifestações de fenômenos paranormais, porém com menos frequência. Hoje, aos 28 anos, desenvolve sua paranormalidade jogando cartas de baralho cigano, usando do recurso de 62% de comunicação telepática, que é o fenômeno do PES, onde temos a comunicação ou transmissão de imagens, ideias e sentimentos de uma pessoa para outra, sem usar os meios de comunicação conhecidos. Considerações finais. Esse trabalho de metodologia científica de pesquisa de campo, que teve como tema principal a observação e análise da fenomenologia paranormal, através de uma cartomante que desenvolve sua paranormalidade através dos jogos de cartas de baralho cigano,
Enquanto pessoa, para mim foi surpreendente entender como toda a vida de Anna Kelly traz consigo as respostas de por que ela é uma paranormal e como funcionou e como funciona cada fenômeno por ela desenvolvido. Compreender como funciona e ter explicações científicas, lógicas e naturais para esses acontecimentos. Com a probabilidade de ter acesso a simples informações conscientes de Anna Kelly, já foi possível entender muitas coisas antes não compreendidas que por vezes pareciam ser sobrenaturais. Para uma paranormal como sou, ter entendido como fatos e acontecimentos viram traumas e desencadeiam fenômenos paranormais, compreender que a cartomante Anna Kelly pode canalizar e direcionar toda essa potência que por vezes a assusta para trazer benefício à sua própria vida e das pessoas que a rodeiam é maravilhoso. E observando que muitas coisas que acontecem e parecem não ter lógica e nem explicação, na verdade, através da parapsicologia pelo sistema Grisa, tem as respostas para essas perguntas sem respostas até então e sem sentido. Foi impressionante. Observar que esses fenômenos paranormais são naturais da essência de Anna Kelly por conta de cada acontecimento marcante da sua vida, sendo uma capacidade da mente da Anna Kelly que por vezes pensou que fossem acontecimentos espirituais, atribuindo à espiritualidade toda explicação dos acontecimentos que ela não compreende, o que na verdade não passava de fenômenos paranormais que a mente da paranormal desencadeia. Enquanto estudante, foi bom cada observação que pude fazer, porque consolidou ainda mais os meus conhecimentos sobre a paranormalidade, que é um tema muito polêmico e complexo, já interpretado de diversas maneiras e formas errôneas por vários séculos por religiões, filósofos, entre outros, que afirmaram que essas manifestações de fenômenos paranormais eram acontecimentos e fatos sobrenaturais, que trouxe muitas vezes à humanidade medo, pavor, insegurança, desespero e entre outros malefícios. Como futura especialista em parapsicologia clínica e hipnoterapia, desenvolver esse trabalho deu sentido à função de uma parapsicóloga na humanidade e a importância de tratamentos parapsicológicos para canalização e direcionamento do potencial mental, e a importância fundamental de técnicas e treinamentos mentais com coerência e aplicações corretas. O autoconhecimento, junto à análise dos fatos traumáticos da vida de uma pessoa, dá sentido à vida desse indivíduo, como no caso da cartomante, que ao entender sua própria história, quando foi me relatando no questionário e na ficha da anamnese, que a fez compreender fatos e acontecimentos que antes não tinham lógica, e ver que traumas passados causa uma desarmonia em toda a sua vida e que pela parapsicologia é possível canalizar e direcionar essa potência. É para mim um avanço grandioso, pois pude observar que se conscientemente já pude trazer muitas explicações à vida da cartomante, através da hipnose e regressão dessa cartomante, acessando seu subconsciente, que está cheio de programações atrapalhadas, seria possível canalizar e direcionar essa paranormalidade incrível, e a levando aos traumas com técnicas e treinamentos mentais com coerência e aplicações corretas, trazer bons resultados positivos à vida de Anna Kelly. Desenvolver esse trabalho contribuiu para uma melhor compreensão de que os diversos fenômenos paranormais, apesar de alguns anularem as leis da física, química e biologia, ou seja, as ciências convencionais, todo fenômeno paranormal tem como epicentro um ser humano ou um grupo de pessoas, que na maioria das vezes encontra-se com sua sobrevivência ameaçada, desencadeando, assim, em seu próprio poder mental, fazendo acontecer as manifestações de fenômenos paranormais. Esses denominados paranormais, através de tratamentos parapsicológicos, técnicas e treinamento mental, podem desencadear fenômenos paranormais positivos. Portanto, não é só fenômeno paranormal negativo e maléfico que a mente humana pode desencadear. Então, positivando essa potência da mente humana, pode trazer benefício ao indivíduo paranormal e às outras pessoas para um bem maior. O que é fundamental e extremamente importante é compreender esses extraordinários fenômenos paranormais, identificá-los, canalizá-los e tratar o potencial mental, através da dedicação do parapsicólogo em orientar e ajudar o paranormal a não sofrer mais com suas próprias programações atrapalhadas, que podem desencadear esses fenômenos paranormais.
para o bem do próprio paranormal e de todos ao seu redor. Concluindo que a realização das atividades propostas nesse trabalho em observar e analisar um paranormal, que no caso é uma cartomante de jogos de cartas de baralho cigano, compreende-se que ela utiliza de sua manifestação paranormal através do fenômeno de telepatia, sendo esse fenômeno do grupo dos fenômenos de psigama, ou PES, percepção extrasensorial, ocorrendo por meio de ondas cerebrais, ou seja, é a capacidade da cartomante perceber além dos 5 sentidos. Referências: Liberte Seu Poder Extra, de Pedro Antônio Grisa, a 17ª edição, Florianópolis, Edipap 2020. E a Paranormalidade e Potencial Mental, de Pedro Antônio Grisa, a 7ª edição, Florianópolis, Edipap 2010. Como anexo tem o questionário de investigação da paranormalidade, a ficha de anamnese e a autorização para a divulgação de dados pessoais de Ana Kelly de Oliveira Neves. Trabalho solicitado em fevereiro de 2021, apresentado em julho de 2021, e essa foi a leitura da pesquisa de campo, observação e análise de fenomenologia paranormal. Eu me chamo Aureana Udzinski. Muito obrigada.